Bom dia a todos. Gostaria de me apresentar. Sou Patrícia Nóvoa, gerente de recursos humanos da Real Grandeza. Primeiro, quero informar que o nosso evento será gravado e, posteriormente, iremos disponibilizar nas redes sociais da Real Grandeza. Sobre o nosso tema de hoje, eu queria iniciar com uma frase: muda a cor, muda o mês, mas a prevenção não muda. Hoje nós teremos uma apresentação no formato talk show com profissionais da área de saúde sobre o mês Outubro Rosa e o Novembro Azul. A participação de todos é importante e as perguntas deverão ser enviadas pelo chat para repasse às profissionais. Nós faremos a mediação dessas perguntas. E agora eu queria passar a palavra para a Raquel. Bom evento para todos. Bom dia a todos e a todas. Sou Raquel Castelpós, coordenadora de responsabilidade socioambiental da Fundação Real Grandeza. Estamos aqui para mais um evento reafirmando nosso compromisso com as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que tratam de temas tão importantes que precisam ser amplamente discutidos. A importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama, colo de útero e ovários e próstata. Os eventos Outubro Rosa e Novembro Azul começaram a ser realizados na Real Grandeza em 2004 e de lá para cá nunca mais pararam, nem na pandemia. A informação pode salvar vidas e, por isso, a Real Grandeza, uma entidade de previdência complementar e gestão de saúde, busca realizar periodicamente ações voltadas aos cuidados com a saúde, garantindo que informações corretas e de qualidade cheguem aos seus públicos, quadro funcional, participantes, assistidos, terceirizados, fornecedores e demais públicos de relacionamento. Além da autogestão de planos de saúde, a entidade tem compromissos com o Programa de Proequidade de Gênero e Raça e com os princípios de empoderamento das mulheres, da ONU Mulheres. E para realizar suas ações relacionadas à saúde, conta com a forte parceria entre as gerências de operações de saúde, recursos humanos e da coordenação de responsabilidade socioambiental. Hoje, neste evento online, teremos um timaço de profissionais muitíssimo qualificado, que trará informações esclarecedoras para todas e todos. Agradecemos a participação de todos, conectados, e desejamos um excelente evento. Eu passo a palavra agora para a enfermeira Daniele Passavante. Bom dia a todas e todos presentes. Como foi dito, eu me chamo Daniele Passavante, sou enfermeira da casa, faço a gestão do Programa de Apoio à Jornada do Paciente na FRG. E hoje eu tenho uma missão aqui de mediar essa roda de conversa tão rica, que fala de um assunto de extrema importância para todos nós, que é a conscientização para o controle do câncer de mama, colo do útero e próstata, tradicionalmente chamados de Outubro Rosa e Novembro Azul. E aí eu quero aqui rapidinho, né, a título de curiosidade, falar um pouquinho sobre a campanha Outubro Rosa, como que surgiu. Surgiu lá atrás, na década de 90, né, quando uma empresa, uma fundação norte-americana distribuiu laços rosas para as pessoas locais, né, falando dessa conscientização, e depois de alguns anos isso se tornou viral, se tornou mundial. Já o câncer de próstata foi a partir dos anos 2000 também, na mesma temática, da mesma forma, e hoje a gente conhece esses 2 meses importantes aí na prevenção do diagnóstico, mas vale a gente destacar aqui que, independente dessas duas datas, o cuidado com a nossa saúde precisa acontecer ao longo de todo o ano, né? Não vamos esquecer disso. Eu quero aproveitar rapidinho aqui, né? Eu acho que nós temos 30 e poucos participantes, para lançar um desafio para vocês. Compartilhem o link, porque ainda dá tempo. Então, manda para outras pessoas que vocês sabem que ainda não entraram, contatos de vocês, dá tempo, estamos somente começando. Já compartilha, lança esse desafio para a gente fazer essa roda de conversa aí subir em potencial de pessoas conscientizadas, pessoas que têm acesso à informação, ok? E aí, esse ano, a gente está fazendo num formato um pouquinho diferente do tradicional, né? Trazendo questões mais voltadas para a relação do estigma, mitos e tabus relacionados ao tema,
e mexer com a questão emocional e a quebra de paradigmas no que diz respeito à detecção precoce do câncer, desmistificar o sofrimento emocional e ampliar o diálogo sobre a prevenção e o diagnóstico precoce. É o formato que já foi dito aqui, talk show, e o evento vai possibilitar o quê? Um bate-papo de uma forma um pouco mais informal e levando o entendimento, né, do assunto ao alcance de todos. Eu gostaria de apresentar as nossas convidadas dessa manhã, a Bárbara Mello, psicóloga, formada pelo Centro Universitário do Rio Grande do Norte, residência multiprofissional em oncologia pelo INCA e mestranda do programa de pós-graduação em psicanálise pela UERJ, a doutora Rafaela Queiroz, médica radiologista pela Universidade Federal Fluminense, fellow em radiologia mamária do INCA e médica do programa de controle de qualidade em mamografia INCA. E também, ela atua no CEPEM, que é o Centro de Diagnóstico Credenciado da FRG. É um credenciado nosso, que os nossos beneficiários podem acessar. A doutora Sherly Cabral, médica urologista, atuante em disfunções miccionais, urologia feminina e urodinâmica, membro do Departamento de Urologia Feminina da Sociedade Brasileira de Urologia do Rio de Janeiro, doutora Viviane Esteves, médica, mestre e doutora pela IFF Fiocruz, médica responsável pelo setor de mastologia do IFF Fiocruz. Eu agradeço a presença de todas, agradeço também aos nossos participantes. Eu tenho a certeza que esse bate-papo será de extrema importância para nós e extremamente produtivo também. Eu já quero abrir essa rodada, né, com algumas frases polêmicas, né, que fazem parte normalmente do nosso dia a dia e do nosso círculo social. Lembrando que vocês podem colocar perguntas relacionadas ao tema no chat e essas perguntas vão ser lidas no final, tá bom? Então vamos lá. Quais são essas frases, Daniele? Não é difícil ouvirmos frases como: não se mexe em time que está ganhando. Quem procura, acha. Melhor não procurar. Quantas vezes nós já ouvimos isso ou até falamos em alguma situação da nossa vida, né? E aí, com a palavra, eu quero trazer, primeiramente, a doutora Rafaela Queiroz, nossa especialista em radiologia, para abordar essa relação, né, do rastreio, da solicitação do exame, da compreensão do indivíduo, da questão cultural, do círculo social. Eu queria que a doutora Rafaela falasse um pouco sobre essas frases polêmicas e sobre o link, né, com o rastreio, exames e compreensão do indivíduo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos me ouvem bem? Sim. Primeiramente, queria agradecer o convite por estar aqui. Eu acho que a gente está em novembro, mas o Outubro Rosa, ele vive o ano todo, né? A gente vai falar um pouco da conscientização do câncer de mama, colo de útero e do câncer de próstata. E vamos lá. Como radiologista mamária, e não só radiologista mamária, mas radiologista da saúde da mulher, essas frases são frases emblemáticas, mas que a gente tem que realmente ignorar, principalmente nesse mundo hoje de fake news, né? A gente tem ouvido muitas fake news, a gente tem, inclusive teve um vídeo que viralizou recentemente de uma colega médica que disse que o câncer de mama não existe e que por isso não tem que fazer mamografia. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação, porque a gente sabe que o câncer de mama, de colo de útero, de próstata existem sim. E a gente fala em prevenção secundária, né? O que que é isso? Quando a gente faz os exames de rastreamento, a gente consegue detectar essas lesões de uma forma mais inicial, lesões mais pequenas, e a gente consegue falar mais sobre cura, né? Quando a paciente vai para o tratamento, a gente consegue falar sobre cura. Então, especificamente na minha área, na área da mulher, o que que a gente tem de rastreamento para o câncer de mama e para o câncer de colo de útero? O câncer de colo de útero é o Papa Nicolau preventivo, né, que as mulheres podem fazer todo ano de rotina. E o câncer de mama, a gente tem aí a mamografia, que é o exame de rastreamento para mulheres acima dos 40 anos. Pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, essa idade de mamografia inicial é acima dos 50 anos. Mas pelas sociedades, pela FEBRASGO, que é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, pela Sociedade de Mastologia e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia,
A idade de início do rastreamento é a partir dos 40 anos, sendo feita a mamografia de forma anual, todos os anos a partir dos 40 anos. E eu tenho uma vizinha que começou a mamografia a partir dos 30. Hoje a gente sabe que não dá para a gente colocar todas as mulheres dentro do mesmo pacotinho. Por quê? Levando em consideração alguns pontos, por exemplo, histórico familiar. Se eu sou uma mulher que a minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, minha irmã teve câncer de mama, será que eu não preciso procurar um profissional de saúde? E aí entra a Vivi, entra o ginecologista, entra o mastologista para eu ter uma consulta com esse médico, e esse médico então vai calcular o meu risco. Hoje em dia a gente tem algumas calculadoras de risco que são disponíveis e até gratuitas na internet para calcular o risco que essa mulher tem de ter câncer de mama baseado não só no seu histórico pessoal, e também no seu histórico familiar, e talvez essa idade, ela sim tem que ser baixada para 30 anos, enfim. Então, é importante ter um acompanhamento de um ginecologista, de um mastologista, para entender quando que é a faixa etária, né, para cada mulher. Mas, de uma forma geral, mulheres de baixo risco, que não têm histórico familiar, a gente começa essa mamografia a partir dos 40 anos anualmente. E a ultrassonografia e a ressonância? Quando que eu tenho que colocar elas, né? Meu médico sempre pede mamografia e ultrassom. Isso também é uma avaliação que o médico ginecologista e que o médico mastologista vão fazer, porque as mamas que são adiposas, a nossa mama basicamente, vou falar aqui bem resumidamente, a nossa mama basicamente é formada de gordura e de glândula, cada mulher numa proporção diferente. Isso independe do tamanho da mama, não significa que a mama que é maior vai ter mais glândula, isso é mito. E aí, essa proporção é especificamente de cada mulher. À medida que a gente vai envelhecendo, a tendência é que a nossa mama fique mais gordurosa e perca a glândula, porque a glândula, basicamente, ela serve para produção de leite, né? Se a gente vai envelhecendo, nosso corpo entende que não precisa mais daquilo. Então, as mamas que são adiposas, que são mais gordurosas, a mamografia já é suficiente como método de rastreamento. Já aquelas mamas que são mais densas, não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, eu tenho mama densa, o que que é isso? Eu tenho muita glândula. Para essa mama que tem muita glândula, a gente sim precisa de outros métodos para poder nos auxiliar a ver as lesões pequenininhas. Então, o ultrassom e às vezes a ressonância. Quem que vai definir isso? Vai ser o ginecologista e o mastologista baseado no resultado que o radiologista vai dar em relação àquela mamografia. Alguém tem? Perfeito, perfeito, muito obrigada, Rafaela. E é muito legal você falar sobre isso, porque eu acho que é a dúvida frequente de muitas pessoas, né? Eu mesma, né, tive que fazer a mamografia e repetir justamente por conta dessa relação, né, da minha mama ser um pouquinho adiposa e tal, e eu tive que repetir. Eu acho que fica aí a dica, né, de entender muitas vezes o momento de você também procurar o profissional, independente de você estar dentro da idade de risco ou não, né? Então, como foi dito aqui, esse cálculo é necessário, ele é preciso, e você precisa sair muitas vezes do engessamento, daquilo que deve servir para a gente, apenas como uma metodologia e buscar o conhecimento individual, porque todos nós somos individualmente importantes e as nossas questões precisam ser consideradas, né? E aí a gente vai tratar da questão emocional ainda, né, falando da representação de um possível diagnóstico, né? Essa representação social, essa representação no nosso contexto social, de um possível diagnóstico fragiliza a compreensão do todo, né? Imagina você ter essa representação do diagnóstico tão pertinho de você e você vai pensar, e agora? Né? Então, ele aumenta a ansiedade, ele confunde as nossas decisões e as nossas informações, e eles vêm cheios de significados, mitos e medos a respeito desse possível diagnóstico. E aí a gente começa a pensar, e se eu descobrir que tenho câncer? Todo diagnóstico oncológico sentencia automaticamente para o pior desfecho? E se? E aí começam as perguntas, e se? E se? E se? Né? Essas dúvidas que precisam ser todas o quê? Desmistificadas aqui. Né? Então, eu convido a doutora Viviane Esteves, eu não sei se a doutora Shirley já conseguiu entrar, mas, enfim, Entrou. entrou? Que bom. Então, eu Já convido a consegui, doutora... sim. Ótimo, ótimo. Seja bem-vinda. É, eu convido a doutora Viviane Esteves e a doutora Shirley Cabral para abordarem ainda
essa mesma temática, né, desses medos, desses receios, da dúvida a respeito de um possível diagnóstico, do misto de sensações e emoções, porque muitas vezes esses pacientes vêm de uma outra, encaminhados de uma outra clínica de especialidade, né, com certa resistência, ainda com inseguranças na adesão do programa de rastreio e devolutiva do diagnóstico. Eu fico pensando assim, né? A gente tem um problema que acontece desde a suspeita, a prescrição do exame, a marcação do exame, a realização do exame, o retorno ao médico para ouvir, né, o resultado do exame, tudo isso vai gerando um nível de emoção e de ansiedade muito grande, né, ainda a respeito daquelas perguntas feitas lá no início. Então, eu queria que a doutora Viviane e a doutora Sherry falassem um pouco dessa condução do paciente já no consultório, né, e a relação do rastreio. Bem, bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Um minutinho só para uma informação que eu acho importante. Você falou sobre o Outubro Rosa, e, na realidade, só para vocês saberem como é que surgiu isso, ah, eram duas irmãs, a Nancy e a Susan, e a Susan, ela era jovem, ela tinha 33 anos, ela estava com um nódulo na mama, ela ficou com medo, ela não procurou, ela tinha um médico que era um médico de família que falou que 33 anos era impossível dela ter câncer, e aí ela não foi procurar ajuda, e quando ela fez o diagnóstico de câncer de mama dela, ela já tinha um câncer de mama avançado, que era impossível de ser curado. Então, essa é a história do Outubro Rosa e do Laço Rosa. Então, a irmã dela, a irmã da Susan, a Nancy, criou essa fundação, que é a Susan J. Komen, que é em homenagem à irmã que faleceu, e prometendo que ela iria divulgar informações. E aí o Lacinho Rosa ele foi distribuído no Race for the Cure, foi a primeira corrida que foi feita. Então, resumindo, informação. Informação é tudo. A Nancy teve câncer de mama também. Então, assim, a Susan teve câncer de mama, faleceu. A Nancy teve câncer de mama e ficou curada, porque ela tinha informação. E com relação a essa questão do câncer de mama, principalmente, a Shirley vai poder falar um pouquinho da próstata no homem, mas a gente tem a mama como uma representação do feminino, e a gente tem que lembrar que no rastreamento são duas situações. É aquela mulher que ela não tem doença, ela está assintomática, então ela não tem nada, e ela vai fazer um exame que é a possibilidade real dela estar doente. É muito difícil isso. Como é que você vai convencer uma pessoa que não está doente a fazer um exame que pode diagnosticar uma doença? Então, isso é o rastreamento. E só com muita informação, só com muito cuidado, com muito acolhimento, e que a gente consegue realmente convencer e dizer para essas mulheres que o diagnóstico precoce tem cura, que elas, se por um acaso fizerem um diagnóstico de um tumor muito pequenininho, as chances de cirurgias mais conservadoras, as chances de tratamentos menos agressivos, eles vão realmente estar aí disponíveis. Então, eu acho que a gente tem que ir nesse caminho. A gente tem que ir no caminho da informação, que o diagnóstico de câncer de mama, se feito no início, ele tem cura, é menos agressivo, e a gente, apesar de ter a possibilidade de estar doente, não vai ficar doente. As minhas pacientes falam, mas eu preciso deixar de fazer alguma coisa? A primeira coisa que eu pergunto para ela, vocês estão doentes? Aí elas, não. Eu falei, então não. Então vocês têm que fazer tudo normal. Então vai ter relação sexual normal, vai trabalhar normal, lógico. Vocês entendem. É um momento muito difícil, muito delicado, mas é trazer essa questão de não estar doente, na maioria das vezes, tá? E a outra situação é realmente quando a mulher sente alguma coisa. Aí é muito medo, muito receio, e se for um câncer, e mais ainda é preciso acolhimento, informação, porque e se for um câncer?
quanto mais tempo passar, maior ele vai ficar e pior vai ser o tratamento. Então, a gente costuma dizer que diante de qualquer alteração da mama, pode ser um nódulo, pode ser uma alteração de sensibilidade na pele, uma descamação, que a gente realmente procure o serviço de saúde, procure o médico e que seja examinada. E uma coisa muito importante, complementando a fala da Rafa, é assim, gente, exame da mama faz parte do exame ginecológico. Então, a mulher que vai ao ginecologista, ela precisa ter sua mama examinada, independente da faixa etária. Quando eu examino um adolescente no consultório, eu examino a mama. Eu preciso saber o desenvolvimento dessa mama, se tem um desenvolvimento mamário normal. Então, apesar do exame clínico não estar aí tão associado à redução de mortalidade, a gente tem que realmente militar a favor da mamografia, como a Rafa falou muito bem. A gente tem que lembrar que o exame clínico faz parte. A mamografia ela tem o seu falso negativo e muitas vezes a gente vai diagnosticar nódulos na palpação, no exame clínico. Então a gente precisa estar atento a isso. Eu falo demais, deixa a Shirley falar. Doutora Shelly, Eu também não falo tão pouco, então não deixa eu falar muito, não. Bom dia a todos. Perdão, me atrasei um pouco. Coisas da vida real. Tive uma intercorrência durante um exame, precisei finalizar. Agradeço primeiramente ao convite à Fundação Real Grandeza, na pessoa da Raquel, que se comunicou com a SBU. Eu vou pegar um link do que a Viviane falou, e pensando nessa situação, né, nesse fato de que a informação é muito importante, no âmbito aqui da urologia, eu vejo, na verdade, uma vitória a ser comemorada, né? A campanha do Novembro Azul já está aí na nossa realidade, na nossa rotina já há algum tempo, e eu vejo uma resposta, né, uma aderência, né, uma adesão muito maior da população masculina do que eu vi ainda nos primeiros anos que eu consegui já conviver com a urologia. Eu vejo que a campanha do Novembro Azul teve um efeito muito positivo na população masculina. Hoje você vê muito mais homens vindo procurar o urologista com naturalidade, né? A rotina já está muito mais vívida, né? A necessidade dessa rotina está muito mais vívida no dia a dia do homem. E vou ser bem honesta, dificilmente eu recebo paciente que vem encaminhado de outra especialidade. Exatamente por isso, eu vejo que o paciente está muito mais proativo, vamos dizer assim. Ele procura o urologista espontaneamente, pelo menos aí uma vez por ano. Óbvio que você tem exceções, mas assim, no geral, eu vejo a população masculina muito mais proativa na busca dos cuidados com o urologista. Tem uma coisa muito importante que eu gosto sempre de falar e tenho tomado como rotina falar nas conversas, palestras sobre Novembro Azul, eu entendo e gosto de passar esse entendimento também para outras pessoas que o Novembro Azul não seja apenas um período de campanha pelo rastreio do câncer de próstata, mas que seja um apelo em prol da saúde do homem. Que a gente não pense nisso apenas como uma busca de confirmar ou descartar, buscar apenas o diagnóstico, porque nós temos aí na urologia, né, especificamente em relação a doenças da próstata, nós temos muitas outras situações que são muito mais comuns, graças a Deus, que o câncer de próstata, mas que trazem um prejuízo, apesar de benignas, trazem um prejuízo muito grande e oneroso à qualidade de vida. Então, além de prejudicar a qualidade de vida, pode acarretar o prejuízo de outras doenças também. Pensando em termos de saúde pública ou de saúde suplementar. São condições que, apesar de benignas, oneram muito o sistema de saúde. Então, esse momento, ele tem que ser focado não apenas no câncer de próstata, mas também numa visão mais abrangente, para que seja um apelo para que o homem se dedique e procure cuidar mais da saúde.
Então, eu vejo o Novembro Azul como uma campanha não apenas do câncer de próstata, mas para a saúde do homem. Pensando nessas questões relacionadas especificamente ao diagnóstico de câncer de próstata, sim, é sempre muito difícil, né? Eu vejo na rotina muito mais esse paciente que veio realmente para mim, ele já veio numa intenção de rastreio, de rotina, ou na busca de assistência em relação a outras queixas, e acabou fazendo o diagnóstico do câncer de próstata. Esse diagnóstico é sempre difícil, eu sempre digo isso, às vezes é até uma explicação que eu dou para o paciente que vem depois dele, que sofreu com um atraso, eu digo, notícia de câncer você não dá num tempo regulamentar de uma consulta. É aquele paciente que você sempre vai utilizar o dobro do tempo, que você vai se colocar disponível para tirar todas as dúvidas, tá? É um paciente que vai demandar mais, especialmente nesse primeiro momento. Além no momento da consulta, da notícia que é pesada, sem dúvida é um diagnóstico pesado, eu sempre procuro colocar a esperança, né? Esclarecer que o câncer de próstata é um câncer muito curável, incentivar que isso também alcance outras pessoas, né? Aquela questão do paciente que tem aquela experiência, ele sempre vai contribuir levando essa experiência para amigos, para conhecidos, para quem ainda não foi atingido dessa forma positiva pela campanha do Novembro Azul, também possa ter essa iniciativa, essa proatividade, esse autocuidado de buscar assistência. Perfeito. Quando você falou, né, eles vêm por livre demanda, né, por livre vontade. Eu ia brincar, ia falar assim, não estão indo indicados, encaminhados pelas esposas, não, né? Também, não só encaminhados, como acompanhados. Exato. Bom, gente, eu lembrei do ano passado que o Real em Cena, né, o grupo de teatro da Real Grandeza apresentou uma peça falando sobre isso, né? A esposa veio com o marido na ocasião para que ele fizesse os exames relacionados à urologia, né? Então, dando continuidade, a Bárbara está muito caladinha ainda, mas eu vou puxar a psicologia agora para a nossa conversa. Até agora nós falamos muito sobre o quê? Informação, o poder da informação, né? Todas as falas, dentro de cada fala, a gente pôde perceber essa palavra informação. Então, trazendo a Bárbara agora para a discussão, né? Qual o papel da informação e do conhecimento na quebra do estigma cultural do câncer, né? A gente sabe que tem algumas sociedades que consideram o câncer como um mau presságio, sinal de fraqueza e até mesmo um castigo divino, né? Na minha família mesmo, eu tive um caso em que a gente não podia falar a palavra câncer, era falado assim, o tchan-tchan-tchan. Não era o câncer, era o tchan-tchan-tchan. Né? Então, a gente sabe que culturalmente, né, em cada família, na sociedade como um todo, a gente tem esse estigma. Né? E aí a gente entra nessa primeira pergunta e já na segunda pergunta para a Bárbara também, como falar sobre o tema pode ajudar no diagnóstico precoce ou no melhor enfrentamento da doença? Oi, pessoal, bom dia. Daniela, eu me animo muito com esses momentos assim de palestra, justamente por isso, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre a doença, mais a gente pode quebrar esses estigmas, né? E quebrar estigmas é diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é a base, né? Quando a gente fala de cura do câncer, né? Assim, é a nossa pedra preciosa. Os médicos, eles querem um diagnóstico precoce, né? Isso dá muito mais possibilidades. Eu achei importante a Rafaela falar sobre as fake news, né? Eu acho que a gente está aí num momento importante de quebrar fake news, né, de esclarecer fake news. Essa fala que você disse de não poder pronunciar a palavra câncer, né, é algo muito comum, né, eu trabalhei muito tempo no INCA, e mesmo estando lá estampado no pijama dos pacientes, Instituto Nacional do Câncer, em vários atendimentos, né, em vários casos, os pacientes não pronunciavam a palavra câncer, né, era aquela doença, né, aquela coisa, aquele tumor, né, assim, mas do peso que existe nessa palavra câncer na nossa sociedade, né, como uma doença maldita, né, como uma doença da morte, como um castigo divino. Então, eu acho que, assim como a Rafaela disse, a gente precisa ignorar, a gente precisa negar, a gente precisa dizer, né, que algumas coisas são inverdades, né, que não causam câncer. A gente sabe que o câncer, os motivos que causam câncer é multifatorial, né, tem muitos motivos. Então, a gente não pode dizer que uma coisa só fez a pessoa ter câncer. E talvez isso que escapa, né, assim,
a explicação é que cause mais angústia nos outros e que faça com que venha esse monte de significados, né, de explicações. Por exemplo, na pediatria, né, eu passei muito tempo na pediatria oncológica e, diante do indizível que é você explicar como é que uma criança tem câncer, as pessoas enchem aquelas famílias de fake news, né? Foi um pensamento que a mãe teve durante a gravidez, né? Foi porque algum pecado que a mãe cometeu e por isso o filho está com câncer. E isso é muito pesado, né? Muito cruel. Acho que a gente pode dizer que é muito cruel, né? Com essas famílias e com esses pacientes, porque eles já estão ali, né? Tentando elaborar um diagnóstico tão difícil que implica em um tratamento longo, né? E um tratamento que exige ali uma certa disponibilidade, né? Que leva um tempo, mesmo quando o câncer ele é curado, né? Ali exige muitas etapas de um tratamento. Está tentando elaborar essa nova rotina que implica ir em muitos médicos, que implica fazer muitos exames, estar muito no hospital, e ainda precisa lidar com a culpa, né, com o julgamento alheio, né, que responsabiliza ele ali por aquela doença que ele está cometido. Então, eu acho que enquanto sociedade a gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa estar aí também militando em torno disso, né, de poder quebrar essas fake news e estar muito mais numa posição de apoio a essas pessoas, né, com o diagnóstico, do que num papel de julgamento, né, de encontrar motivos, sejam esses divinos ou terrestres, né, e entender que tem alguém ali sofrendo, né, que precisa muito mais de apoio do que de uma explicação, né, de um julgamento. Exato, perfeito. A gente sabe, né, que é unânime, eu acho que é unânime, né, o entendimento de que a detecção precoce sempre é a melhor forma de combater uma doença, né? Então, você puxar precoce, isso não só câncer, né, gente? A detecção precoce sempre é a melhor solução para a gente combater uma doença. E ainda com essa fala toda que nós estamos tratando aqui, mais do ponto de vista emocional, mais do ponto de vista dessas barreiras emocionais que a gente precisa vencer e combater, né? A gente sabe que o tratamento de câncer de mama, por exemplo, pode alcançar 95% de cura com diagnóstico precoce. E aí, a gente já deu alguns spoilers aqui, né? Já houve spoiler aqui a respeito da procura os homens estão procurando mais os serviços de saúde, as mulheres estão mais antenadas, e aí, falando muito de fake news também, a gente sabe que a informação hoje chega muito mais rápido para a gente, né? A gente tem muito mais acesso à informação, seja de campanha, seja de coisas boas ou de coisas ruins, a gente precisa filtrar, obviamente, né? Então, baseado nessa facilidade de informação que hoje nós temos, vocês acham, né, que as mulheres estão vivendo um momento assim de empoderamento relacionado ao cuidado com a sua própria saúde? Ou seja, vocês enxergam que hoje as mulheres estão mais empoderadas com relação à conscientização do câncer de mama e colo de útero, por exemplo? Há uma busca maior pela detecção precoce? A gente está considerando os dois cenários, né? O público e o privado, e ainda a acessibilidade também. Então, primeiro a gente vai falar do ponto de vista do câncer de mama e colo do útero, depois a gente vai falar a mesma coisa relacionada à próstata. O que vocês acham? No mundo de hoje, com o acesso à informação que temos hoje, ainda que tenhamos informações positivas e negativas, nós conseguimos capturar essa informação melhor, trazer a responsabilidade para a gente e praticar melhor essa relação do diagnóstico precoce, rastreio, enfim. E aí eu pergunto para todas, né, para a gente abrir uma discussão aqui para todo mundo. Eu vou começar contando um pouco da minha história pessoal. Sempre que eu tenho oportunidade de falar em palestra, eu acho que quando a gente conta a nossa história, a gente nos aproxima de quem nos está assistindo, né? Eu sou uma mulher jovem, ainda não teria a idade de fazer rastreamento, mas sou considerada uma paciente de alto risco. A minha avó teve câncer de mama com 36 anos e eu perdi uma prima com câncer de ovário com 28 anos. E todas as irmãs da minha avó tiveram câncer de mama, pâncreas, enfim. Meu pai teve câncer de próstata com 42 anos. Então, a faixa etária de câncer da minha família é toda muito baixa, né? Isso me fez com que eu, mesmo antes de ser radiologista mamária, já procurasse a minha ginecologista, fosse atrás da minha ginecologista para entender quando que eu preciso começar a me preocupar com a minha mama, com meus ovários, com meu colo do útero.
E tudo bem que assim, eu estou dentro de uma condição de privilégio, né, por ser médica, por ter mais acesso à informação, mas eu acho que essa informação e essa procura por médicos, não só nas pacientes que estão na saúde suplementar, mas também nas pacientes que estão no SUS, elas têm, graças a Deus, mais informação e elas procuram mais. Aqui a gente não está discutindo o acesso, né? Porque uma coisa é a gente realmente procurar, outra coisa é realmente aquela paciente ter acesso, que eu acho que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, o que a gente precisa fazer para realmente disponibilizar que essas mulheres tenham acesso não só a consultas médicas, mas exames de rastreamento, né? Mas o que eu acho é que sim, as mulheres elas estão conhecendo cada vez mais o seu corpo, porque em contrapartida, que uma avó minha teve câncer de mama com 36, a outra morreu sem nunca ter feito uma mamografia. Então, na idade das nossas avós, né, lá atrás, não tinha essa campanha, não era difundido que as pessoas precisavam cuidar da sua saúde e as pessoas morriam mais cedo, né? Então, hoje, com a internet, a gente tem mais acesso, essa facilidade, essa rapidez de informação. Ela tem os seus pontos negativos com as fake news, que a gente precisa saber filtrar, mas ela tem os seus pontos positivos, porque hoje a gente está aqui, cada um no seu lugar. A gente tem mais de 50 pessoas aqui nos assistindo, cada um no seu cantinho, mas que estão aqui compartilhando e buscando por conhecimento, que isso há 5 anos atrás era muito mais difícil, né? A pandemia nos trouxe essa possibilidade da internet e de fazer essas reuniões. Então, sim, eu acho que as mulheres estão se conhecendo mais, estão querendo buscar mais o seu lugar, não só né, no ambiente de trabalho, mas dentro do seu ambiente assim, pessoal. Poxa, eu quero me cuidar mais, eu quero conhecer meu corpo, isso é muito bacana. Acho que a Vivi pode falar um pouquinho mais, Bárbara e Shirley também. Acho que os homens também estão assim. Eu enxergo mais os homens. Tudo bem que sempre tem uma esposa ali por trás falando assim: já foi lá, já foi no urologista. Mas eu acho que os homens também têm um pouquinho mais dessa preocupação. Então, E eu sim, acho que a internet também, Rafaela, ela deu voz aos pacientes também, né? Assim, exatamente. tem muitos É, pacientes que são ativistas agora, né? Que estão aí exatamente. nas redes relatando e desmistificando aquela imagem que a gente tinha do que era uma mulher com câncer de Com mama, por câncer. exemplo, fragilizada, né? Sem É, cabelo. Hoje a gente tem várias pacientes ali no Instagram, né? Falando da sua rotina, isso. falando de como a Viviane falou, né? A vida está seguindo e a vida acontece paralela ao câncer, né? E o quanto isso é importante, né? Assim, ano passado eu dei uma palestra sobre câncer de mama para Previ, e 3 dias depois a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, um câncer muito inicial, né? Assim, mas foi muito interessante para ela, assim, eu dei alguns livros que eu vou até indicar aqui, né? Mostrei alguns Instagrams, e ela tinha aquela imagem, né? Do que era uma mulher com câncer, né? Assim, e ela se assustou quando percebeu que não, né? Que ela seguia sendo ela, assim, né? Que ela seguia ali fazendo as coisas dela e fazendo os planos, né? E com a imagem dela preservada. A gente sabe, claro, né, que o câncer é uma doença que afeta muito a questão corporal, né? É uma doença que muitas vezes pode mutilar o corpo, né? Que mexe com a questão da autoimagem, mas eu acho que existia um retrato do câncer antes, um estigma, que agora a gente pode ver, pode observar e pode acompanhar que não é bem assim, né? Que existem outras possibilidades. E sobre o empoderamento feminino, né? Eu acho que sim, acho que quando a gente fala de empoderamento, não é só sobre o lugar da mulher na sociedade, mas a relação da mulher com ela mesma. Quantas histórias a gente sabe de mulheres mais velhas que nunca olharam o próprio corpo no espelho, né? Que não conhecem o seu próprio corpo. E a gente não está falando aqui de se tocar só no sentido sexual, né? Mas no sentido de autoconhecimento, né? De não conhecer a aparência do seu corpo, o que tem estranho no seu corpo, e o quanto isso é importante numa consulta médica, né? Quando eu chego no meu médico, eu posso dizer, doutor, isso aqui não tinha antes, né? Tem alguma coisa diferente aqui. Isso só você sabe, o médico não sabe, né? Assim, então, quando você chega com isso que é seu, do seu autoconhecimento, né, da sua relação com o seu próprio corpo, isso é muito importante numa consulta, né? Uma mulher ali que sabe como é que era antes, como é que está agora, né? O seu próprio corpo. Então, acho que empoderamento tem a ver com isso também, né? Da gente poder se ver também. Eu observei uma mudança das falas. Assim, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2007,
A minha dissertação era sobre a representação, era qualitativa, tá, Bárbara? Eu gosto dessa área de Amo. Então, Amo então médica assim, escrevendo coisas qualitativas. mas, então, era a representação da mamografia para mulheres que estavam fazendo mamografia. E o que eu observei é que aquelas mulheres que faziam mamografia, elas tinham uma fé, e fé que eu digo é fé no sentido amplo, né? De que aquele exame não ia dar nada. É óbvio que eu não entrevistei mulheres que não fizeram, eu entrevistei mulheres que fizeram. Então, assim, eu parti do pressuposto que aquelas mulheres que estavam ali fazendo a mamografia, elas tinham uma confiança de que não ia dar nada. Elas estavam fazendo aquela mamografia confiando que não ia dar nada e que elas estavam protegidas. Isso lá em 2007. E hoje em dia, a gente sabe que fazer mamografia não protege do câncer de mama. A gente sabe que mamografia faz o diagnóstico precoce. E eu tenho percebido uma mudança nessa fala. Então, eu tenho percebido que as mulheres elas têm mais compreensão de que fazendo. A gente ainda vê, tá? Puxa, mas eu fazia mamografia todo ano, por que que isso aconteceu comigo? Mas a gente vê um pouquinho da mudança das pessoas que fazem mamografia. Acho que as pessoas já estão entendendo que precisam fazer o diagnóstico. Já tem muitas pessoas pedindo para fazer colonoscopia, para fazer mamografia, para fazer exames de rastreamento. É uma preocupação com a saúde. Então, a questão do autoconhecimento, de o que que eu posso fazer para não ficar doente, para eu envelhecer de uma maneira ativa. Então, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer exercício físico. E, aliás, um ganchinho. Se a gente quer fazer alguma coisa para prevenir câncer, exercício físico, dieta, boa comida, então se movimentar, boa comida, se manter dentro do peso, evita câncer. Então, hábitos de vida saudáveis evitam câncer. E isso é autoconhecimento. E uma coisa, um outro ganchinho também que a gente não falou até agora, que é a questão do câncer de colo do útero. Gente, o câncer de colo do útero é uma pena, porque assim, esse evita. Se você fizer o Papa Nicolau, fizer a colpocitologia, evita o aparecimento do câncer. Mas mesmo assim, eu consigo ver que as mulheres procuram mais, às vezes pelo Ministério da Saúde. A gente está autorizado a fazer a coleta da citologia a cada 3 anos, mas os pacientes não querem. Eu não, eu quero fazer todo ano. Não me interessa se o Ministério da Saúde. A mamografia eu recomendo anualmente, mesmo independente do Ministério da Saúde. Quem está falando aqui não é a Viviane Fiocruz. Fiocruz. Enfim, mas eu recomendo. Mas de qualquer maneira. Sim, tá gravado, né? Enfim. Mas Tá lá gravado. No Fernandes Figueira eu faço mamografia a partir dos 40 todo ano. Então, assim, não tem nem o que falar. Mas, de qualquer maneira, o câncer de colo do útero, a gente tem evidência muito robusta que a gente não precisaria de fazer a citologia todo ano. E mesmo assim, você vê que as mulheres falam, não, eu quero fazer. E mais uma vez, o exame clínico é diferente da coleta do material, tá? Examinar, a mulher tem que ser examinada. Estou falando do preventivo. E aí elas querem. Eu vim aqui fazer meu preventivo. Vai de você se falar que você não vai fazer seu preventivo. Você vai sair dali, não é uma péssima médica, não Muito faz o bom. preventivo todo ano. Então, isso eu vejo essa mudança na procura, eu vejo essa mudança na fala, nesse entendimento de que eu preciso fazer meus exames, eu preciso me cuidar, isso realmente mudou até no SUS. Apesar de muitas vezes a gente observar no SUS as mulheres como sendo elas as que sustentam o lar. E aí elas às vezes não se conhecem, às vezes elas saem de casa muito cedo, voltam para casa muito tarde, não têm tempo de se observar. E isso acontece quando a pessoa percebe alguma alteração. E é exatamente o que acho que a Dani já falou. É um dia para ir para consulta, um dia para fazer o exame, um dia para pegar o resultado, um dia para mandar o resultado para o médico. Então aí você já perdeu 4 dias e o teu patrão não quer saber disso. Então, isso às vezes é um pouco mais difícil, mas eu percebo sim que as mulheres, a população em geral, ela está mais preocupada com essa questão do envelhecimento e de como envelhecer de uma maneira saudável.
Eu vou deixar a Shirley falar, mas antes, só para eu não perder o gancho, né, eu quero também compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, né, sobre essa falta de tempo, né. Eu tive a oportunidade de palestrar numa ONG há 2 semanas atrás a respeito de câncer de mama, e o público eram mães atípicas. E foi muito legal, né? Imagina, mães atípicas são um ícone para a gente da falta de tempo, porque elas devotam todo o seu tempo aos seus filhos, né? E é muito, a gente tem que prestar muito atenção na fala delas com relação a isso, porque muitas vezes elas se sentem egoístas por estarem cuidando da sua própria vida. Não, mas isso não é egoísmo. E a gente tenta quebrar emocionalmente isso na cabeça delas, de que se você não estiver bem, como você vai cuidar do seu filho? Você não se olha, quer dizer, você não observa o seu próprio corpo, você não busca ajuda por falta de tempo, por quê? Muitas vezes são mães solos e muitas vezes você tem que dedicar o seu tempo exclusivamente para o seu filho, que demanda muito. Ok, mas se você não estiver bem, você não vai faltar também para o seu filho? Então, trazer essa conquista para elas e essa percepção de que não é egoísmo da sua parte, se colocar em primeiro lugar quando a gente está tratando da sua saúde para que você esteja bem para conduzir a dinâmica da sua família. Então, essa fala é muito importante também, tanto considerando mães solos e considerando também mães atípicas, que muitas vezes não têm muito tempo para nada, terapia aqui, terapia lá, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, de manhã, de tarde, de noite, quando ela se observa, quando ela presta atenção nela mesma, quando ela olha para dentro dela mesma. Nunca. É uma vida sempre de restrições quanto à conduta dela mesma e apoio total, 100% total para os seus filhos. É importante a gente deixar essa visão também de que não é egoísmo, é o cuidado com a sua própria vida para cuidar do outro. Né? Quando a gente está no avião, primeiro a gente coloca lá o oxigênio na gente ou no outro? Primeiro é na gente, porque você precisa estar bem para depois você ajudar o outro. Né? E aí, com a fala da doutora Shirley Cabral. Bom, como você já falou, teve um spoiler, né? Eu falei Spoiler! sobre. Teve um spoiler da. Tabus e resistência do público masculino. Exato, isso é algo que eu já observei assim, na prática, uma grande melhora. Acho que todos os colegas observam isso, a iniciativa maior realmente do homem buscando mais cuidado com a sua saúde. Mas então, já que já teve esse spoiler, vamos falar sobre a grande. Eu acho que vem uma conscientização muito válida da gente falar qual que é o maior medo do homem quando ele tem o diagnóstico do câncer de próstata e vai se submeter ao tratamento, né? Sem dúvida, é a disfunção sexual. Então, assim, óbvio, a gente não está falando aqui que o homem é superficial, que ele tem interesses escusos ou menos valiosos, não é que ele não tenha medo de morrer. Sim, tem. Mas muitas vezes, já atingido pela realidade de que o câncer de próstata é um câncer muito curável, e a partir do momento que o paciente já assimilou que ele tem sim grandes chances de ficar curado, aí vem o receio da disfunção sexual atrelada ao tratamento do câncer de próstata. E é muito importante informar quanto a isso, né? Muitas vezes, o paciente, quando recebe esse diagnóstico, eu digo no dia a dia do consultório mesmo, e vem com essa dúvida, né, com esse medo, eu costumo perguntar, olha só, mas como está a sua vida sexual nesse momento? Está absolutamente satisfatória ou já existe alguma dificuldade? E na maioria das vezes a resposta já tenho alguma dificuldade. Então, isso já começa a tirar um pouco do medo. Por quê? Por que que se torna um pavor ter uma piora de um problema que já existe? E por que que, na maioria das vezes, esse problema já existe? O pico de incidência do câncer de próstata é de 66 anos. Então, sim, na maioria das vezes, né, boa parte dos pacientes nessa faixa etária já tem algum grau de disfunção sexual. Algumas vezes, uma disfunção sexual que não obriga a associar nenhum tratamento. Outras vezes, sim, uma disfunção sexual que, inclusive, o paciente, muitas vezes, por conta própria, já utiliza alguma medicação para ajudar na atividade sexual.
Então, isso já começa quando a gente coloca essa realidade para o paciente e ele realmente, eu já tenho alguma dificuldade. Então, já começa a tirar um pouco do pânico. E trabalhar com sinceridade com a realidade não só é bom, como é responsável. Então, o que eu costumo falar? Sim, você tem uma boa chance de ter uma piora dessa disfunção que já existe. Ou para quem não tem a disfunção, de adquiri-la. Não depende de muitas coisas. Depende o tratamento que vai ser feito, depende do tratamento, apesar de as duas modalidades de tratamento poderem as duas modalidades de tratamento com intenção curativa, que são a cirurgia e a radioterapia. As duas têm potencial de ter interferência sobre a função sexual, mas depende também da extensão da doença, porque muitas vezes o paciente pensa assim, se eu fizer a cirurgia com uma modalidade minimamente invasiva, eu vou ter menos chance de ter uma disfunção sexual ou uma piora de uma disfunção que já existe? Depende. Porque, assim, a gente sempre tem que ter noção, e isso eu gosto de ressaltar também, que o tratamento, óbvio, se a gente puder preservar uma função sexual, perfeito, ótimo. A gente tem, então, o tratamento de uma doença grave, mas mantendo a qualidade de vida após. Se for possível, muito bom. Mas o foco deste tratamento não é manter a função sexual, é curar o câncer. Então, se mesmo numa técnica minimamente invasiva, você precisar fazer uma manipulação um pouco mais extensa e que tenha uma interferência ali na região do feixe vascular nervoso, que está ligado que é responsável, né, a função erétil, pela função erétil. Se a gente precisar fazer isso, sim, isso será feito. Porque o objetivo daquele tratamento não é preservar a função sexual, é curar o câncer. E outras associações, muitas vezes, o paciente, por exemplo, que precisa de uma complementação com bloqueio hormonal, inevitavelmente ele vai ter intencionalmente o bloqueio da ação da testosterona. Então, existem essas realidades. O paciente precisa estar informado quanto a isso. A gente precisa, né, tanto quanto possível, tirar esse pânico. E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é esse paciente, como eu já falei antes, você precisa colocar esperança na cabeça desse paciente. Se ele estiver completamente desmotivado, inclusive, a adesão dele ao tratamento vai estar prejudicada. Então, assim, mesmo se você tiver que operar, complementar tratamento, seja o que for, mesmo que você não tenha uma disfunção sexual e que adquira após o tratamento, ou se você tenha disfunção e ela piorou após o tratamento, é muito importante saber que a reabilitação sexual pós-tratamento de câncer de próstata, ela existe. Ela não tem uma opção apenas. Nós temos degraus que nós podemos subir para fornecer melhora. Então, mesmo que o paciente seja refratário a uma primeira opção, nós temos outras opções de tratamento, chegando até a opção de tratamento cirúrgico, que seria com prótese peniana. E isso deve ser esclarecido, eu acho importante deixar essa mensagem para quem está nos assistindo, para que não exista esse pânico em relação ao tratamento do câncer de próstata, né? Existem outros problemas também, que são complicações que existem, que os pacientes também têm receio, talvez um pouco menos de informação em relação a, por exemplo, incontinência urinária, mas tudo que vem pós-tratamento tem opção de melhora também, tem opção de tratamento também. Então, a gente sempre tem que ter, como eu falei, o foco. O foco é tratar o câncer de próstata, as outras coisas a gente corre atrás também. Então, essa informação do rastreio, do diagnóstico e do acesso ao tratamento é muito importante. Graças a Deus, a gente vê uma melhora nisso, como eu falei, em relação à campanha do Novembro Azul, mas quebrar certos, que nesse caso não são mitos, são fatos, né? Mas quebrar o medo que se tem em relação a isso é muito importante para a gente ter mais adesão ainda nesse cuidado à saúde. Shirley, eu fiquei Perfeito. pensando, já antecipando, Daniele, assim, um pouco, mas para não Eu perder ia esse gancho. dificultar um pouquinho para você sobre os estereótipos da masculinidade. Já inclui aí na sua fala.
Eu pensei exatamente isso enquanto a Shirley estava falando, né? Desse maior medo ser a questão da disfunção sexual, né? E a gente escuta muito isso mesmo. O quanto isso está ligado aos estereótipos de masculinidade, né? Eu costumo falar que quando a gente fala sobre o machismo, né? Sobre a gente poder acabar aí, lutar contra o machismo, não é só em benefício das mulheres, né? Claro que as mulheres são muito beneficiadas, mas é em benefício do próprio homem, porque o homem também sofre com a nossa cultura machista, né? Quantos homens eu escuto, assim, em consultório, no sofrimento imenso de precisar manter essa posição de virilidade, né? De super-homem, né? De inabalável, né? E que é uma grande mentira, né? Porque os homens são humanos também sofrem, também têm medo, também morrem, né? É importante a gente falar o óbvio aqui, homens são mortais, né? Assim, então, homens têm Morrem câncer, mais até, né? E mais morrem cedo. mais até, se colocam mais em risco em alguns momentos, né? Então, tem uma pesquisa da Datafolha que eu acho muito emblemática, porque ela entrevista homens e 79% dos homens falam que têm consciência exatamente de quais exames precisam fazer de rastreamento, né, de rotina do câncer de próstata. Mas desses todos, mesmo tendo pleno conhecimento e informação, apenas 35% fizeram, né, assim, nessa pergunta, assim. E quando questionavam por quê, né, você tem a informação e você não vai, né, assim, pensando em homens que têm acesso à saúde, né, que têm acesso ao médico, muitos falando desses estigmas, né, assim, do exame de toque, né, assim, da impotência sexual, de mexer em uma área que tem muito estigma, né, do pênis, do ânus, enfim, toda essa fantasia, né, que é criada na nossa sociedade machista, né, e que afasta os homens do seu próprio cuidado. Então, a gente tem, por um lado, as mulheres numa posição de cuidar do outro, né, assim, de estar preocupada com o outro, que a nossa sociedade coloca também as mulheres como essa responsabilidade, e, de um outro lado, uns homens que precisam dessas mulheres também para ser cuidados. A gente vê isso quando a gente passeia por um hospital, né? Quando a gente anda na enfermaria masculina, quem está acompanhando esses homens são mulheres. E quando a gente passeia na enfermaria feminina, quem está acompanhando essas mulheres muitas vezes são outras mulheres, né? Então, é preciso a gente retirar. Eu achei maravilhoso a Shirley dar notícias, né? Que lá do outro lado, né? Aqui no consultório, ela está percebendo essa procura dos homens com uma certa autonomia, né? Assim, mesmo que vá ainda pela mulher, né? Mas não já num estado crítico, né? E sim porque precisa se cuidar. Então, eu acho que é um dever de todos, assim, enquanto sociedade, principalmente dos homens, nas próprias rodinhas de homens e grupos do WhatsApp de homens, que a gente sabe que rola muita coisa ali, poder falar sobre isso, né? Poder falar, olha, a urologista é ótima, eu fui nela, né? Olha, eu já fiz meu exame esse ano, né? E poder desmistificar esse tema, né? Porque é isso que salva vidas, né? Como a Shirley estava falando, é um câncer muito curável, né? Assim, se a gente descobre rápido, se a gente tem acesso ao tratamento, que isso não precise chegar às últimas consequências, né? Para que esses homens cheguem até o acesso à saúde. Então, acho que os estereótipos de masculinidade entram aí, né? Eles impactam as mulheres e os homens, né, como um todo, na saúde física e mental, porque é um sofrimento muito grande precisar sustentar, né, esse papel imposto aos homens na nossa sociedade. Na fala de todas vocês, né, a gente viu que vocês falaram um pouco sobre recomendações, sobre rastreio, né, de uma forma picotada, e então eu queria trazer isso agora, né, para a nossa discussão, né, e aí pode, de repente, uma das médicas que atuam mais voltadas para a parte do câncer de colo de útero e mama, a Shirley também falando da urologia, e para a Bárbara eu tenho coisas específicas aqui. Para a Bárbara sempre eu tenho coisas específicas, porque como o nosso tema fala muito da questão do estigma, eu acho que a psicologia entra muito, muito a fundo nisso também e corrobora com a fala das colegas. Então, eu queria trazer isso agora para a nossa rodada, né? Dizer claramente para o nosso público qual é a recomendação de rastreio hoje para mama, colo do útero e próstata, lembrando, né, que nós não podemos esquecer do público LGBT. Eu acho importante a gente abordar o público LGBT aqui, que muitas vezes fica em dúvida com relação ao tipo de rastreio que eles fazem, o que fazer e o que não fazer. Ok? Vamos então incluir esse grupo?
Bom, deixa eu só, eu até levantei a mão, eu queria só começar, então, só por uma questãozinha de horário. Esse ponto é muito importante, né? A questão do rastreio. Em relação ao câncer de próstata, existe muita dúvida em relação à recomendação, porque exatamente por esse acesso maior à informação, muitas pessoas sabem que esse rastreio, né, rotineiro, é controverso em alguns países, e a gente tem realmente essa realidade. Fora do Brasil, muitos países não recomendam o rastreio do câncer de próstata. E aí isso vem apoiar, né, de alguma forma, aquele que não quer fazer. Ah, não vou fazer, olha, lá não sei aonde, tal país nem faz, é recomendado não faz. Uma coisa que é importante a gente ter em mente os países que não recomendam o rastreio rotineiro do câncer de próstata têm outra estrutura de saúde, uma estrutura muito mais disponível. Então, o paciente que não faz o rastreio, mas que em algum momento tem o diagnóstico, ele tem um acesso à saúde muito mais rápido, muito mais efetivo. Então, é por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, sim, o rastreio do câncer de próstata, apoia o Novembro Azul. Se a gente fizer, na nossa realidade de sistema de saúde, não só público, mas também suplementar, muitas vezes, né? Se a gente tem essa rotina, em qualquer situação que você consiga surpreender o diagnóstico, você vai ter mais efetividade nesse combate. E por que que ele é controverso em alguns países? Porque o câncer de próstata, assim como ele é muito curável, ele tem algumas situações nas quais esse câncer é indolente. O que significa isso? É um câncer de próstata que, vamos colocar assim entre aspas, ele nem deveria ter sido diagnosticado, ou seja, é aquele câncer que ele vai demorar muito, muito tempo para se desenvolver, vamos dizer assim, e que nem deveria ter sido diagnosticado, porque muitas vezes você, tendo o diagnóstico, vai submeter aquele paciente a um tratamento que não seria necessário que ele fosse submetido. Isso é uma questão. Mas, ao mesmo tempo, nós que fazemos o rastreio, que recomendamos o rastreio rotineiro realmente, temos também o conhecimento de diretrizes que nos autorizam, que nos indicam a não tratar alguns tipos de câncer de próstata, né? Então, se você faz o diagnóstico de um câncer que se mostra indolente, ou seja, de baixo risco, a gente sabe que a gente pode fazer uma vigilância ativa daquele caso, acompanhar, mudar, né? Por que se chama vigilância ativa? A gente está vigiando, mas em algum momento nós podemos tomar uma posição ativa, mudar a indicação e ativamente tratar o câncer. Então, para a nossa realidade, sim, o rastreio é importante. Como que o rastreio é feito? Aí vem outro medo, vamos dizer assim, o toque retal. Esse medo ele já diminuiu também bastante. Isso é uma coisa que eu observo também na prática. Muitas vezes o paciente já perdeu esse medo, esse pudor, né? Entendeu que é necessário, já fez outras vezes, já viu que não é um bicho de sete cabeças, não deixa de ser algo desconfortável, mas não é nada insuportável. Mas tem que fazer o toque retal sempre, todas as vezes? A verdade é que não. Nem sempre estritamente necessário fazer o toque retal. Muitas vezes Nós temos hoje já evidências científicas que, de acordo com a faixa etária, o valor de PSA, alguns pacientes não se beneficiam do toque retal. Ou seja, a realização do toque retal não acrescenta informação. Isso é uma verdade. Mas o que eu sempre digo para o paciente no consultório? O toque retal, ele sempre pode ser feito, né? Ele não está proibido. Não é porque alguns pacientes não se beneficiam ou que não acrescentam informação realizar, complementar com o toque retal, que ele não pode ser feito. Porque, inclusive, nós temos pacientes que foram atingidos pela campanha do Novembro Azul a tal ponto que ele exige que seja feito o toque retal. Ele não se sente tranquilo. Ele entendeu de uma forma muito evidente que aquilo é benéfico, que faz parte do rastreio e que, se não for feito, ele vai se sentir menos avaliado, ele vai ficar mais tranquilo de você fazer o toque retal e dizer, olha, realmente eu não consegui detectar nenhuma alteração.
Sim, muitas vezes o toque retal não identifica pequenos nódulos, né, que seriam diagnosticados, né, de uma forma mais acurada apenas por ressonância multiparamétrica da próstata. É um recurso que nós temos hoje em dia que tem uma boa acurácia para detectar lesões suspeitas de malignidade. Mas, assim, é aí que entra essa questão controversa. Muitas vezes aquele nódulo que não é detectado de uma outra forma, ele também não deveria ter sido detectado. Mas sendo detectado, ele pode ser acompanhado, isso é uma verdade, e não obrigatoriamente tratado. Então, qual que é a mensagem mais importante nessa questão do que é necessário para o rastreio? Não é só o PSA, não é só o toque retal e não é a ressonância obrigatoriamente. A ressonância multiparamétrica, apesar de ser um método acurado, ela não é recomendada para rastreio, ela não deve ser utilizada para rastreio. Isso é um recurso que nós vamos utilizar para casos nas quais existe uma suspeita. Então, se eu estou suspeitando, sim, a ressonância multiparamétrica é um bom exame, é um exame acurado para tirar essa dúvida e para detectar lesões que tenham suspeição de malignidade. O PSA e o toque retal são os exames que são recomendados para o rastreio. E qual deles é melhor? É um conjunto, um complementa o outro. A melhor maneira de você saber se você vai precisar fazer o toque ou não é procurando um urologista que vai avaliar, que vai conversar. Outros exames, inclusive, podem ser realizados não especificamente para diagnosticar o câncer de próstata, mas se ali naquele momento da conversa for detectado algum sinal de uma doença benigna, por exemplo, de uma outra situação que esteja prejudicando a qualidade de vida desse paciente, que ele precise de uma complementação diagnóstica. Mas o primeiro passo é o primeiro passo de qualquer conduta médica. A conversa, a anamnese, o exame físico, tudo isso é básico. Então, você só vai saber o que vai ser necessário fazer no seu caso quando você procurar. Então, precisa ter essa proatividade. Quem não foi atingido ainda precisa ser atingido pela campanha do Novembro Azul. E essa questão do público LGBT é muito importante. Isso é uma mensagem também que eu quero deixar aqui. Não só para as pessoas, porque, por exemplo, muitas vezes você tem uma orientação sexual e se habituou àquilo e acaba esquecendo que, por exemplo, você tem uma próstata. Então, assim, quem tem próstata, a mensagem é bem direta. Quem tem próstata precisa fazer o rastreio, precisa estar atento aos sintomas urinários também, como eu falei, não pensando só no câncer de próstata, pensando na saúde do homem. O público trans, essa mensagem também é muito importante, inclusive aqui na Urolabs, que é a nossa clínica, que fica aqui em Botafogo, juntamente com o Dr. Ailton Fernandes, que trabalha aqui, a gente tem essa assistência ao público trans, a gente faz cirurgia de transgenitalização e essa mensagem é sempre deixada. Mesmo que você tenha, você é trans, mas inclusive fez a cirurgia de transgenitalização, a próstata é mantida. Então, precisa sempre lembrar, o rastreio precisa ser feito. As doenças da próstata podem surgir. Então, esse cuidado, esse acompanhamento com o urologista, ele é necessário também para o público LGBT, da mesma forma que para qualquer público, né? A gente fala de uma forma geral. É especialmente necessário deixar essa mensagem por conta disso. Muitas vezes, na rotina, vamos dizer assim, o paciente segue. Então, a rotina é outra, mas a próstata está lá, precisa cuidar dela também. Queria deixar essa mensagem de uma forma muito forte e me colocar à disposição para tirar dúvidas também. Sherly, eu queria aproveitar, a gente falou que as perguntas seriam no final, mas tem uma pergunta aqui que ela você falou sobre isso agora, né? E eu acho que é importante a gente trazer para esse momento e não lá para o final, né? É a seguinte: tenho 73 anos e a partir dos 70 anos, ao fazer a consulta anual com o urologista, o mesmo me informou que a partir dessa idade, o exame de toque retal não é mais necessário. Muito do que você acabou de falar, né? E que basta fazer a ultrassonografia da próstata e o PSA, que o diagnóstico está realizado. Gostaria de saber se procede essa informação grata. É como eu falei, não é um nem o outro, não é só um e nem o outro, é uma conjunção de fatores. Então, assim, o que eu posso dizer é, já que eu estou falando não só do câncer, como de outras doenças também da próstata, se o PSA, a partir passou dos 70 anos, realmente, se o PSA está bem baixo, paciente assintomático, sim, o toque retal ele pode, e existe um valor específico.
Eu não vou nem ser tentada a falar aqui, não é apenas o valor normal, é um valor mais reduzido. Vou ser nem tentada a falar que daqui a pouco tem paciente querendo se autoavaliar, se diagnosticar, fazer seu exame e não pedir a opinião do especialista. É muito importante ter assistência e a orientação de um urologista. Mas sim, dependendo do valor do PSA, como eu falei, o toque retal ele pode ser prescindido. Muitas vezes o paciente acha desnecessário, né? Depois passou dos 70 anos, eu não preciso mais fazer rastreio. Na verdade, o que a gente tem é o seguinte, como eu falei, o pico de incidência do câncer de próstata é aos 66 anos, né? Então, você está se afastando do pico de incidência. Teoricamente, assim, na rigor, na verdade, esse risco de apresentar o câncer de próstata ele vai se distanciando. Mas pode ser diagnosticado, sim. Eu tenho um bom número, inclusive, de pacientes com diagnóstico de câncer de próstata após os 70 anos. Ele também é passível de tratamento. De acordo com a expectativa de vida, a gente desaconselha realizar o rastreio de câncer de próstata ou até mesmo o tratamento de um câncer diagnosticado. Mas isso vai depender da avaliação individual de cada um. E a expectativa de vida do brasileiro aumentou significativamente nos últimos anos. Então, assim, o que a gente tem hoje passou dos 70 anos, o paciente é completamente assintomático, esse rastreio, essa avaliação, ela pode ser espaçada para cada 2 anos. Mas também, eu digo, também não existe nenhum grande prejuízo manter anualmente. Até porque eu fico muito de olho nisso que eu estou repetindo várias vezes, as doenças benignas, o prejuízo de qualidade de vida. E na maioria das vezes o paciente não tem nada suspeito de câncer de próstata, mas ele tem outros problemas que devem ser avaliados com uma certa regularidade também. Tá? Perfeito. Então, agora, né, falando um pouquinho aí do câncer de mama e colo do útero, Eu vou sobre o só rastreio. fazer uma interrupçãozinha. Eu, infelizmente, vou precisar me ausentar, porque eu tô no meio do consultório, eu vou precisar me despedir de vocês. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, tá? Me deixar à disposição. A gente tem, inclusive, atendimento pela Real Grandeza aqui na clínica, na Urolados. Eu fico à disposição tanto para consulta, para comunicação, para tirar dúvidas. Foi um prazer estar com vocês. Peço perdão por ter que me retirar. Muito obrigada. A gente que agradece a Tchau. sua presença. Tchau, tchau. Eu acho que a Vamos Rafa lá? podia resumir a fala dela no início, né? Que ela já falou Isso. sobre esse Já, rastreamento. já, incluindo o Eu público falo da LGBT. mama, você fala do colo do útero, Eu pode, falo do Gi? trans, falo Tá, do primeiro trans. da Ótimo. Show. população LGBT. Show. Então, vamos lá. Rastreamento do câncer de mama na população geral. Foi basicamente aquilo que eu falei, pelas sociedades, né? Eu tenho muito orgulho de falar que o nosso país é o único país que lançou um documento que as 3 sociedades se juntaram, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia e a Sociedade de Mastologia, eles se juntaram e lançaram um documento que foi lançado ano passado, e esse documento estabelece que para a população geral, a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos. Eu vi uma perguntinha aqui que falou: eu tenho 73, eu tenho que parar de fazer minha mamografia? Até quando a gente precisa fazer essa mamografia? Essa mamografia, eu brinco assim: você consegue sair de casa, tem uma vida ativa? Então, continua fazendo sua mamografia. Não tem uma idade final para parar de fazer a mamografia. Eu tenho vários pacientes, acredito que Vivi também, que foram diagnosticadas com 80, 88, 89, 90, trataram, operaram, fizeram radioterapia, estão curadíssimas e vivendo, muito depois dos 70 anos. Então, não, a gente não para, não tem uma idade para parar esse exame, porque a gente tem que entender, aquela mulher, ela tem saúde para continuar vivendo, para continuar tocando a vida dela, por que que eu vou parar de proporcionar um exame que detecta, que o objetivo é detectar no começo, para proporcionar uma chance de cura para aquela mulher? Então, não. A partir dos 40, todo ano, até ad eterno. Enquanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai fazendo mamografia. Em relação às mulheres de alto risco, né? Que são aquelas mulheres que eu falei, eu sou considerada uma mulher de alto risco, eu já faço mamografia anualmente. Cada caso é um caso, é importante procurar o ginecologista
importante procurar um mastologista para que ele te auxilie ao calcular e a entender essa história familiar e essa história pessoal. Será que a gente precisa, então, antecipar essa idade da mamografia? E aí é que o médico ele vai conseguir te auxiliar. Se o seu histórico familiar é um histórico um pouquinho mais exuberante, né, um pouquinho mais florido, então vale a pena procurar um ginecologista e aí ele vai te auxiliar em relação a isso. Em relação à ultrassonografia e ressonância, foi o que eu falei, a gente não tem que disponibilizar para todas as mulheres, assim como a mamografia, mas para muitas mulheres que têm mamas densas ou que são pacientes de alto risco, a gente vai lançar a mão e vai complementar a mamografia com a ultrassom e a ressonância, sim, tá? Eu acho que de uma forma geral, para mama, é basicamente isso. Lembrando que exame clínico da mama faz parte de todo o exame ginecológico. Assim Exatamente. como a gente fazer o exame ginecológico com espéculo também faz parte. Então, assim, quando a gente fala de colher material para rastreio de câncer de colo do útero, a gente de maneira alguma está dizendo que aquela pessoa não precisa ser examinada. Então, o preventivo, o que a gente chama de preventivo, ele não diagnostica cândida, ele não diagnostica vaginose. O que diagnostica cândida, vaginose é o exame clínico, é a lâmina, mas a colpocitologia, a citologia que a gente manda lá para o laboratório, é para o rastreio do câncer de colo do útero. Esse a gente está autorizado a fazer a partir dos 25 anos, a cada 3 anos, até 64 anos. Você tem paciente que faz mais? Tenho, como eu falei para vocês, temos pacientes que querem fazer todo ano, ok, mas a gente está autorizado a fazer a cada 3 anos e saiu uma recomendação da Febrasgo também falando sobre a pesquisa do HPV 16 e 18, que seriam os principais tipos de HPV relacionados ao câncer de colo do útero. Então, se aquela pessoa tiver o HPV 16 e 18 negativos, a gente poderia estender um pouquinho esse intervalo. A gente ainda tem uma dificuldade ao acesso dessa genotipagem. HPV, só um briefing, é o vírus que está mais relacionado ao desenvolvimento do câncer do colo do útero. Ele tem vacina, então, militantes, vacina. A gente já tem países na Europa que não tem mais câncer de colo do útero por conta da adesão à vacina. A vacina quadrivalente, que vacina contra 4 subtipos, ela está disponível no SUS. A nonavalente, que é a vacina nova, ainda não está. E a gente recomenda que as mulheres, elas mesmas que já tenham sido vacinadas da quadrivalente, elas se vacinem, homens também. Então, Isso a que eu ia gente, falar, Vivi. A gente está homens, falando que é importante os homens Homens. também, né, homens vacinarem. também, isso. Então, o câncer do colo do útero, como eu já falei, é uma pena, porque a gente tem vacina, a gente tem prevenção. Mais uma vez, é uma infecção sexualmente transmitível, então ela tem que usar, a gente tem que militar o uso do preservativo, porque você também diminuiria a transmissão do HPV, mesmo aquela pessoa que já tem HPV. Eu já tenho HPV, então eu posso ter relação sexual sem preservativo porque eu já peguei. Não. Existem vários tipos de HPV. Você tem 16, 18 e outros mais. Então, às vezes, a pessoa teve contato com 16, não teve contato com 18 e por aí vai. Então, o ideal é que numa parceria eventual ou numa nova parceria, a gente sempre faça o uso do preservativo. Com relação à população. Viviane, só um parênteses que eu acho importante você dizer, inclusive mulheres casadas, né, de fazer esses exames, né, porque eu acho que existe uma fantasia da Sim, mulher casada sim. não poder ter HPV e não ter câncer, e é surpresa, né, quando elas são diagnosticadas, mesmo tendo um único parceiro, né? Até porque o HPV não significa traição, tá? O HPV ele pode estar lá Exatamente. quietinho desde sempre, e aí a pessoa teve. Isso eu tô falando mulheres de baixo risco, tá? Mulheres em vigência de quimioterapia, mulheres imunodeprimidas, é um outro rastreamento. Então, tô falando da população geral mesmo.
e não significa traição. Então, um homem aparecer com diagnóstico de HPV ou a mulher aparecer com diagnóstico de HPV pode simplesmente, ele estava lá quietinho e aí a imunidade caiu e apareceu. Então, isso é importante de falar. Não por isso, eu brinco com as minhas pacientes, eu falei, você não pode culpar a parceria, não por isso, não pelo HPV. Com relação à população LGBTQIA+, o que que eu acho importante? Mulheres cis homossexuais têm uma fantasia que não precisam fazer o exame compostológico e tem que, entra dentro da mesma rotina. Então, mulheres cis homossexuais, elas precisam também ter o cuidado com relação à prevenção de câncer de colo do útero, tá? Mulheres trans têm que ter cuidado com a próstata. Com relação à mama, as mulheres trans usuárias de hormônio, porque a gente vai ter a população trans usuária de hormônio, a população trans não usuária e a população não binária que vai fazer hormônio também. E aí você vai ter que ver qual é o hormônio que a pessoa vai estar fazendo. Mas as mulheres trans, usuárias de hormônio, elas têm um aumento da mama, tá? Mesmo que não tenham injeção de silicone, nem tenham o silicone, a gente está desenvolvendo essa diretriz. Isso é uma coisa que a gente tem pouco trabalho, inclusive lá no Fernandes Figueiredo que vem eu vou começar um trabalho sobre alterações mamárias na população trans e não binária, que eu acho que vai responder algumas coisas para a gente, mas de qualquer maneira, a gente, a princípio, recomenda mulheres trans, próstata e mais de 5 anos de hormônio, que são os hormônios femininos, ela precisa fazer o rastreamento de câncer de mama a partir dos 50 anos. E a mesma coisa, não importa se tem prótese, se injetou silicone, a mulher trans, qualquer alteração que palpe na mama, ela precisa procurar o serviço de saúde. E a mulher cis homossexual também vai seguir o protocolo de rastreamento do câncer de mama, igualzinho à mulher cis heterossexual, e a questão do câncer de colo do útero, mulher cis homossexual fazer o preventivo também, mulher cis heterossexual, eu já falei. É, Homem trans que faltou submetido à mastectomia, ele não precisa fazer exame de rastreamento de mama. Ele tirou a mama, então ele não precisa. Homem trans que usa testosterona e não fez a mastectomia, ele tem que fazer o rastreamento de câncer de mama igualzinho à mulher cis. Então vai começar, mas eu quase não tenho mama porque eu uso testosterona, eu coloco binder, então não tenho mama. Não, tem que fazer igualzinho. E o homem trans tem que também fazer a coleta do preventivo, igualzinho a mulher cis. Então, mas eu não tenho relação sexual com penetração. Tudo bem. Tem todo um cuidado que a gente tem que ter, que tem que, enfim, a gente hoje em dia já tem médicos especializados, a gente já tem pessoas com um olhar diferente, porque realmente não dá para fazer, não dá para colocar qualquer espéculo, não dá para ser uma pessoa que não tenha cuidado, mas a mensagem tem que fazer a prevenção do câncer de colo do útero também. Igualzinho que a Shirley falou com relação à mulher trans que fez a cirurgia afirmadora de gênero. É uma mulher trans, mas tem próstata. Então, tem que também cuidar da próstata. Ficou confuso? Não. Não, Deu eu para acho Foi entender? ótimo. deu para entender, sim. Deu para entender? Deu para entender, eu acho que deu para entender sim, né? Claro que se ficarem dúvidas a respeito, a gente tem, né, esse tipo de público, claro, né? Porque hoje a nossa sociedade é uma sociedade bem ampla e mista, né? Então a gente precisa ter em mente que ficou alguma dúvida, sempre é o momento de perguntar. Não deu para perguntar aqui? Procure o seu médico, tire a Isso. dúvida com o seu médico, entendeu? Porque o que não pode é não ser perguntado por qualquer razão que seja, e vocês não terem nem o conhecimento e nem a atitude de cuidar da sua própria saúde, por desconhecer que esse público também precisa do mesmo cuidado. Então, Eu essa é a achei. mensagem.
Eu achei perfeito o que a Shirley falou. Tem próstata? Cuida da próstata. Tem mama? Cuida da Cuida mama. da mama. Tem colo do útero? Cuida do colo Cuida do do colo do útero, útero. entendeu? Independente se é trans ou não. Eu achei ótimo, porque Em síntese, isso, isso. em Uhum. síntese, é isso. E a É. idade, eu vou ser muito sincera, tem muito médico que não sabe. Tem muito médico que não sabe, e até mesmo no meio médico, a questão do rastreamento na população trans, como eu falei, ainda não tem uma diretriz. Então, não sabe. Procura seu médico, tenta entender, de preferência uma pessoa que saiba do que está falando, para não ter nenhum constrangimento, para não fazer uma coleta de um exame sem cuidado. Eu acho que isso, sem ter acolhimento, eu acho que isso é que é o mais importante. É verdade, é verdade. Muito obrigada pelos esclarecimentos aí a respeito dessa rodada. A gente vai entrar numa rodada agora que é muito, muito assim, todo o contexto da psicologia, né? É muita alçada da nossa psicóloga Bárbara. E eu queria ler para vocês aqui rapidinho um texto do INCA 2022 para a gente iniciar essa rodada. E fala o seguinte: enquanto a doença afeta individualmente o paciente, a repercussão do diagnóstico afeta também a família e todos que vivem ou trabalham com ele. O processo da doença causa uma alteração na dinâmica familiar em razão das alterações de papéis e das mudanças de rotina diária. E aí, né, fica aí algumas perguntas no ar e algumas verdades para a gente discutir aqui. Qual o melhor momento de compartilhar o diagnóstico com a minha rede de apoio? E aí algumas sensações que podem surgir, né? Sobre o autorreconhecimento, a gente está falando aí, já foi falado um pouco, inclusive, aparência física, sensação de mutilação, disfunção sexual, desmotivação para planos a curto, médio e longo prazo, medo pelos entes queridos e pertencimento da dinâmica familiar, medo do desconhecido e próximos passos, mudança de rotina, inseguranças, a sensação de pena, de que estão com pena da gente, né? Quais os aspectos psicológicos envolvidos no tratamento oncológico? E aí, para o paciente e a família, né? E aí eu chamo a Bárbara aí para a gente conversar sobre esse assunto. Dá uma aula, né, Daniela? Eu não vou me adentrar Vamos tanto aqui, resumir o nosso tempo. porque isso aí é uma aula, umas 5 aulas que eu dou num semestre de faculdade, assim, né? Não é uma coisa que vai resumir aqui, até por causa do nosso tempo. Mas o que eu acho importante dizer, né, até voltando àquela minha fala do estigma do câncer, né, assim, de não dizer a palavra câncer. Primeiro, gente, que a gente não está falando aqui que o paciente precisa dizer a palavra câncer, tá? Assim, às vezes ele vai fazer o tratamento todo sem dizer que o nome daquilo é câncer, e tudo bem, né? A gente, como psicólogo, como médico, não está aqui dizendo tem que falar, senão ele está negando a doença. Não, né? É muito mais sobre a relação dele com essa doença, né? Se ele está indo para o tratamento, né? Se ele está tendo algum espaço para falar sobre isso da maneira dele, com as palavras que ele quiser usar para falar sobre aquela doença, isso já é importante, né? Eu acho que como equipe de saúde também a gente precisa ter cuidado para não ficar ali, né, querendo ouvir do paciente que ele fale sobre morte, que ele fale sobre os medos dele, né, que ele fale sobre a palavra câncer. Isso pode ser muito violento para alguém que já está tentando elaborar algo que está acontecendo no corpo dele, né, que é muito avassalador como câncer. Então a gente tem que estar ali junto desse paciente, entendendo até onde ele consegue ir, né, até onde ele consegue falar. Sobre essa questão da rede de apoio, né, quando falar, né, ou não falar, eu acho que o mais importante é que o paciente estabeleça quem é de fato a sua rede de apoio, né, pensando que laços sanguíneos não implica em ser rede de apoio, né, a rede de apoio é quem o paciente vai escolher para estar com ele nesse momento, né, quem é A que tem relação essa de disponibilidade, confiança. quem tem que ter essa relação de confiança, de parceria, que está disponível naquele momento, né? Pode ser que seja um irmão, um pai, uma mãe, pode, como pode ser um amigo, né? Alguém da igreja, um vizinho, né? Um enfermeiro, né? Alguém ali que faz um laço, né? O voluntário do hospital, né? Assim, alguém que faz parceria com ele. Essa vai ser a sua rede de apoio, né? E sobre falar ou não falar,
Eu acho que é como com quem você quer falar é mais importante, né? O paciente oncológico ele não é obrigado a sair por aí dizendo que tem câncer, né? Ou sair por aí sem a peruca, se ela não quiser usar peruca, né? Para quem ela vai mostrar aquele novo cabelo ou a falta do cabelo, né? Assim, não existe um protocolo para isso. E eu acho que o mais importante é que a gente entenda que é como cada um vai vivenciar essa doença. Porque também tem uma coisa, né? A gente às vezes vê uma paciente, né, assim, muito feliz, muito alegre, que ajuda outros pacientes, e a gente às vezes coloca ela como modelo para os outros, né, assim, então É o olha só ícone, né? fulano, o ícone, né, existe, sempre tem, né, assim, quem trabalha em enfermaria oncológica sempre tem aquela que é o ícone, assim, né, mas não é porque ela tem que ser o modelo, foi a forma como ela elaborou a doença dela e o que ela fez a partir da doença dela. Um outro paciente pode ficar mais tímido, pode ficar mais retraído, pode querer não vivenciar todo esse meio do câncer, pode ir lá apenas para fazer o seu exame, apenas para fazer sua quimioterapia e ir embora, e tudo bem também, né? Isso não quer dizer que ele não está passando, é, que ele está com questões psíquicas em relação a essa doença. É a forma como ele encontrou para estar ali, né? Então, sim, né? Eu acho que você já falou um pouco, né? O câncer não é qualquer doença, né, gente? É uma doença que todo mundo tem alguma história para contar, todo mundo conhece alguém que teve, né? E vai querer dizer isso para a pessoa, né? Quando descobre que ela está com câncer, né? Ah, porque eu conheço alguém, porque a fulana, porque a cantora tal, né? Então, é a gente entender que, mesmo sendo uma doença que a gente conhece muitas pessoas que têm, e claro, às vezes com um desfecho, né, ruim ou não, que cada pessoa vai manifestar essa doença da sua maneira, fisicamente e psicamente. As médicas, a Viviane e a Rafaela estão aqui que não podem me deixar mentir. Às vezes a gente tem uma paciente com o mesmo câncer, mesmo diagnóstico, fazendo a mesma quimioterapia, o mesmo protocolo e reagindo de maneiras totalmente diferentes, né? Assim, tendo reações diferentes, né? Tendo desfechos diferentes. Então, é importante a gente resgatar algo que você falou lá no início da sua fala, no início dessa manhã, que é sobre a individualidade, né? Então, entendo que as experiências podem ajudar, mas a gente poder filtrar e poder estar aberto ao que esse outro vai nos mostrar, né? De como ele vai falar, como ele vai enfrentar emocionalmente esse câncer, né? Como o corpo dele vai manifestar esse tratamento, tá? Então, é uma doença que eu posso falar muitas coisas sobre, porque é um tema que me interessa muito, né? Mas que eu vou resumir nisso, assim, que a gente esteja aberto a conhecer como esta pessoa vai manifestar essa doença e o que vai ser possível para ela dizer. E claro, né, gente, sempre que necessário, poder ter apoio psicológico, não só o paciente, mas também a família, né? Acompanhar alguém com câncer não é qualquer coisa, não é qualquer enfermaria que a gente entra, a gente vê muitas coisas também que impactam, né? A gente escuta muitas histórias, é um tratamento que fragiliza fisicamente e emocionalmente, né? Então, eu acho que todo o entorno também precisa desse apoio, também precisa poder falar dos seus medos, né? Para poder estar ali ao lado daquela pessoa que está em sofrimento, tá? Então, Eu só acho queria fazer um adendo, não só na mulher, na saúde da mulher, mas na saúde do homem também, que o que a gente mais percebe é que você precisa, aquela pessoa que foi diagnosticada chega com muitos medos e muitos estigmas e saiba que a medicina, graças a Deus, evoluiu muito. E hoje a gente enxerga que não só a medicina é importante, mas todas as outras áreas. Então, pacientes que foram diagnosticados, não só mulheres como homens, procurem saber, porque vocês têm direito e é extremamente importante o acompanhamento psicológico, o acompanhamento de uma enfermeira navegadora, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento, enfim, de repente uma fisioterapeuta para mulher que teve câncer de mama e que mexeu na axila. Então, assim, não é só o médico, tem toda uma equipe multidisciplinar que vai estar ali para te auxiliar. Confiem nos profissionais, eu acho que essa relação é muito importante. Tem que ter um jogo duplo, né? O médico e o psicólogo, o enfermeiro, o fisioterapeuta tá ali, mas você tem que estar ali para eles também. Você não tem que ter medo nem vergonha de perguntar. Eu vejo muitas pacientes vindo até mim e falando que procurou no Google porque não teve coragem de perguntar de repente para o médico que era homem, se podia ter uma relação sexual e fez a cirurgia e se o marido podia apertar o peito. Pergunta para o médico, pergunta para quem está com você. Não vai para o Google, não se esconda. Quanto mais a sua cabeça estiver aberta para entender e bem, melhor vai ser o seu tratamento, tenho certeza. Se a que nossa cabeça está bem,
a gente consegue aceitar, e não só para as mulheres, mas também para os homens. Como eu falei, meu pai teve um câncer de próstata com 42 anos, foi uma cirurgia extremamente radical, ele teve uma disfunção sexual muito importante para um homem de 42 anos, e hoje meu pai está com 67 anos, curado, ótimo, bem, tendo as relações com a minha mãe. Enfim, ele teve que passar por todo um processo, mas hoje a medicina evoluiu muito. Então, a gente tem outras terapias alternativas para mulheres que tiveram câncer de mama, por exemplo, que fizeram mastectomia e tiveram que tirar a areola. Eu vejo que muitas têm vergonha de se mostrar para os parceiros porque um peito tem a areola e o bico e o outro não tem. Hoje em dia, a gente tem prótese de silicone que é igual, exatamente igual à outra areola que é feita, inclusive, sob medida. Então, assim, procurem saber, procurem informação, porque Sim. aquele estigma da doença de que a mulher era mutilada, que o homem é mutilado, obviamente isso vem, esse medo, se ele existe, tem que vir à tona, mas você tem que procurar saber informações, porque a gente já tem muitas outras alternativas para que não exista essa mutilação, entendeu? Sim, essa parte de pedir consulta com a equipe multi, gente, é muito importante, que a Rafaela falou. Porque quando você recebe esse diagnóstico, você é jogado no mundo novo, né? Assim, eu me lembro que meu pai acompanhou minha mãe, e ele falou assim: Bárbara, eu estou muito impressionado. Como tem. A gente pensa que é só a químio, a rádio e a cirurgia. Mas nem parece simples, né? 5 dias de rádio, uma químio, tal de. E acabou. Só que entre essas coisas, tem tanta consulta, aí tem dentista, tem, né? Tem o médico tal, tem o exame tal, tem isso leva tanto tempo, isso desgasta tanto, isso surge tantas dúvidas, aí tem uma dificuldade para comer, né? Assim, então vai aparecendo muitas coisas aí que realmente só o médico ali não vai dar conta, né? Um médico só, né? Tem toda uma equipe, tem muitas especialidades. Então peçam essas consultas, né? Aí tem um psicólogo, tem um assistente social aqui que eu posso tirar alguma dúvida sobre os meus direitos como paciente oncológico, porque o paciente oncológico ele tem direitos, né? Então, se utilizem, né, desses profissionais, façam laço aí com esses profissionais, que pode ser de grande ajuda, né, para passar, para atravessar esse tratamento. É Acho que é uma fala, né, da Bárbara a respeito justamente de tratar o indivíduo, né, como alguém individual mesmo, né, a gente entra na seguinte palavra, personalizado. O tratamento oncológico é personalizado. Ele é personalizado de acordo com cada um, né, porque cada um é um universo em si mesmo. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem a sua complexidade, o seu contexto e a sua forma de encarar ou não a doença. Então, precisa ser personalizado. E, claro, com o apoio da equipe multidisciplinar. E aí a gente vem justamente para a fala do conceito ampliado de saúde hoje, que a gente já sabe, que não é mais só a ausência da doença. Né? Mas ela fala de um completo bem-estar físico, mental, social, e aí eu vou ampliar ainda, né? Espiritual, enfim. A gente precisa considerar a saúde do indivíduo como um todo, tratar ele na sua totalidade, né? Por isso entra o papel aí da equipe multidisciplinar do tratamento oncológico. A gente já está se encaminhando para o fim, né? E eu queria aí que vocês finalizassem a fala de vocês, claro, colocando, entrando um pouquinho no contexto de hábitos saudáveis, né? Porque eu imagino, né? Bárbara também, principalmente, que os hábitos saudáveis, primeiro, eles começam o quê? Na modificação da nossa mente, do nosso entendimento. Primeiro, a gente pensa no hábito saudável, pensa em concretizar, porque a gente é bombardeado todos os dias de informação sobre hábito saudável, mas a gente só, de fato, toma isso para si, né? Quando a gente pensa, não, que benefício eu posso ter com isso, eu tenho que virar uma chave na minha mente e incorporar esses hábitos saudáveis na minha vida. Porque se não começa aqui, a gente não traduz isso para o corpo e a gente não muda. Essa é que é a grande verdade. Então, eu queria que vocês finalizassem cada uma fala de vocês, falando um pouquinho dos hábitos saudáveis, falando um pouquinho, na verdade, não só dos hábitos saudáveis, mas também do que a gente pode fazer, né, para evitar o câncer na medida do possível, embora seja multifatorial, a gente sabe que existem condições que podem ser, alguns agentes modificadores que podem ser, que podemos ser protagonistas da nossa vida e escolher seguir. Eu Eu acho que tenho essa é de milhões, né? Assim, como aderir a hábitos saudáveis, né? É isso. A Viviane travou aqui para mim. Não, Mas eu vou só dizer, seguindo a linha que a gente estava falando,
sobre essa questão da individualidade, né? Você falou da gente ser bombardeado por esse tipo de conteúdo, e a gente é, né? Assim, a blogueira fitness, né? Que acorda às 5 da manhã, que corre, que come bem o tempo todo, né? Isso, aquele esporte que, né? Assim, essa atividade física é a que previne o câncer. A gominha de creatina, a gominha de não sei o quê que previne, né, câncer. A gente tá em acesso a esse tipo de conteúdo, gente, o tempo todo, mesmo para quem filtra muito quem segue. Eu filtro muito quem eu sigo no Instagram e um dia desse apareceu uma moça falando de uma gominha que previne câncer, né? Assim, então, acho que a gente precisa ter muito cuidado com esse conteúdo que a gente consome e tentar se aproximar cada vez mais do que é individual, né? Do que faz sentido para mim. Qual é a atividade física que faz sentido para mim? Qual a minha relação com a alimentação, a minha relação com a minha alimentação na infância, o que eu gosto de comer, qual o tipo de alimentação que eu consigo seguir. E isso só é feito, gente, isso só é possível com autoconhecimento, com acompanhamento individualizado, né? Se a adesão à atividade física, a adesão a uma alimentação saudável, a hábitos saudáveis é difícil, é uma questão para você, procure profissionais que vão te escutar, né? Que vão escutar e entender onde é que está a sua individualidade, né? Porque aí sim vai ser possível ser feito um plano específico para você, né? E não aquele que está sendo vendido no Instagram pela blogueira tal, que você não consegue de nenhuma forma seguir, né? Porque não foi feito para você. Então, eu acho que a gente fala aí, né, que todo mundo diz que não tem tempo para ter hábitos saudáveis, e eu não acho que isso é desculpa, não. Eu acho que é um fato, né? A gente não tem tempo. A gente está numa sociedade que preza, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Assim, seja saudável, mas também trabalhe muito, estude, façam muitas coisas. Isso não é desculpa, né? A gente está, assim, sem tempo ultimamente. Mas, como a gente falou aqui, tem coisas que é possível que a gente faça para um envelhecimento mais saudável, né? Para prevenir doenças, não só o câncer, né? Mas muitas outras doenças. Então, se está difícil aderir esses hábitos saudáveis, procure uma ajuda, né? Procure um profissional que vai te escutar e bolar um plano para você. Eu acho que isso é importante, né? Ou procure um psicólogo também, né? Que junto com esses outros profissionais, com nutricionista, com endócrino, né? Vão te ajudar a entender onde é que está o nó, né? Porque a gente não tem uma receita de bolo aqui, né? A gente tem, claro, o que é recomendado, mas como você vai conseguir manter isso, não é uma receita de bolo. Cada um vai criar a sua forma. Para mim, pode ser esporte ao ar livre. Para a Rafaela, pode ser musculação, que ela adora. Né? Para a Viviane, pode ser a corrida, não sei aonde. Não sei. Né? É como cada um se relaciona com o esporte, com a atividade física, com a comida. E isso fala da nossa história, da nossa vida, da nossa infância. Então, não vai ter como a gente passar aqui uma receita pronta. Né? Mas se conheçam, né? Vão para o divã se conhecer, vão para o consultório se conhecerem melhor, né? Entender como bancar isso. Eu queria só, antes de terminar minha fala, deixar uma recomendação de livro falando sobre esse tema, que a gente estava falando anteriormente sobre a família, sobre os pacientes com câncer, que são livros que servem tanto se você recebeu um diagnóstico oncológico, se você está acompanhando algum familiar, né, alguém próximo que está com câncer. Essa autora é a Ana Michele Soares, é a Ana Mi, ela é uma paciente com câncer de mama metastático, ela tem uma página no Instagram chamada Paliativas, ela já faleceu, mas a página segue ativa, e ela tem esses livros que ela fala um pouco da história dela, e é belíssimo, gente, para além do câncer, né, assim, que é o Enquanto Eu Respirar e Entre a Lucidez e a Esperança. São livros lindos, assim, de uma paciente que é ativista da causa e que fala sobre o câncer muito abertamente, sobre a vida que há com câncer, né? Porque há uma vida mesmo com câncer. E o outro que vocês já devem conhecer essa autora, que é famosa, que é a Ana Cláudia Quitanda Arantes, né? Que é uma médica paliativista e que tem um livro muito famoso dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, mas que tem esse também, que é Histórias Lindas de Morrer, que é histórias de pacientes dela que ela acompanhou e que é muito interessante, tá? Então, deixo essas recomendações e me coloco à disposição, né? Se vocês quiserem conversar mais sobre esse tema, sobre saúde mental, né, dos homens, das mulheres, vou deixar meu contato por aqui também, eu estou à disposição. Obrigada, Bárbara. Você quer falar, Rafa? Quer que eu fale? Eu posso falar depois você finaliza, então. Pode falar. Eu acho que fantástico o que aconteceu nos últimos anos, porque
Lá em 2005, 2006, eu ia falar, eu dava palestra de câncer de mama e eu dizia, infelizmente, nós não temos prevenção para o câncer de mama, então a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. E hoje eu fico muito feliz com essa mudança do paradigma de dizer que câncer de mama tem prevenção. E você tendo hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, prática de exercício físico, você consegue prevenir pelo menos aí uns 20% dos diagnósticos de câncer. Então, só que eu também costumo dizer que câncer de mama não é azar. De cada 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Então, hoje em dia, sempre que eu deixo qualquer mensagem final mudança de hábitos de vida, porque a gente consegue prevenir o câncer e a gente, mesmo tendo um diagnóstico de câncer, a gente aumenta a nossa sobrevida, aumenta a taxa de cura quando a gente tem mudança de hábito de vida e o diagnóstico precoce. E um pouquinho na fala da Bárbara, sem me alongar muito, essa questão das mudanças de hábitos de vida, eu achei fantástico o que ela falou e muitas vezes o que eu costumo usar no consultório para conversar com os pacientes é a roda da vida ou a roda da saúde, em que a gente não é só alimentação, não é só exercício, a gente é um todo. E lá no meio da gente, lá nesse meio desse todo, está o autoconhecimento. Então, não adianta você dizer para a pessoa, você, médico, prescrever para a pessoa que ela tem que fazer exercício 5 vezes por semana, se aquela mulher é uma mulher que ela toma conta do filho e ela não consegue. Então, você tem que olhar como é a vida daquela mulher, ou então, se aquela mulher, por exemplo, não dorme bem, ela não vai conseguir fazer exercício e às vezes vai ser muito sofrimento para ela ter que fazer exercício. Então, eu acho que antes de qualquer coisa é se conhecer. Se conhecer, saber o que é possível. E sempre que a gente tenta o equilíbrio, e aí o equilíbrio entra tudo. Entra o sono, entra a alimentação, entra a espiritualidade, entra as relações sociais, entra o Lazer. trabalho, o lazer. E para finalizar, tem um estudo muito legal dos 100 anos que foi realizado em Harvard, eu não sei se vocês conhecem, que tem a ver com a longevidade. Antes disso, tem não estou fazendo propaganda, mas tem um documentário no Netflix falando sobre as Blue Zones, que é onde tem maior longevidade, que é bem legal. E fala exatamente sobre isso que eu estou falando, mas esse estudo de Harvard, pasmem, as pessoas que mais viveram, as pessoas que foram mais longínquas, e eu não estou falando de envelhecimento só saudável, estou falando de envelhecimento ativo. As pessoas mais longínquas, fator de proteção, ter amigos. Então, a Muito gente está legal. aqui falando de alimentação, ter amigos. Pessoas com amigos são pessoas que vivem mais. Então, vou deixar a Rafa Sensacional. falar. É isso. Eu acho que foi bem legal o encontro. A gente teve um bate-bola bacana. Me deixa à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida, enfim, tiver alguma dúvida em relação a quando o radiologista entra, né? Que é o meu papel. Mas é sempre bom essas reuniões, porque a gente precisa propagar conhecimento, conhecimento de qualidade. E é isso. Obrigada pela oportunidade, por estar do lado de pessoas maravilhosas. A Vivi é uma médica, uma mastologista que eu admiro muito, então poder estar aqui com palavra do lado dela. Bárbara também, conheço Bárbara lá do INCA, então foi bem bacana. Espero que vocês tenham aproveitado, porque foram 2 horinhas, às vezes é meio cansativo, né? Mas informação de qualidade é sempre bom. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. Com certeza, eu acho que foi rico, né? Acho que contribuiu muito para o tema. Todas as falas aqui contribuíram muito para o tema e a gente conseguiu sair do tradicional, né? De falar somente aquilo que normalmente a gente fala todo ano no Outubro Rosa e Novembro Azul. A gente pôde trazer aí essa questão mais voltada para o indivíduo e suas sensações e suas percepções, né? Isso foi muito bom para o grupo. Eu que agradeço a presença de vocês, agradeço quem ficou até agora conosco, né? Ainda temos 42 pessoas. Foi um tempo um pouco longo, mas eu acho que um tempo longo de qualidade, de muita informação. A gente tem algumas perguntas ainda. Tem uma pergunta em especial aqui que já foi respondida
na fala de uma das médicas, mas eu queria voltar essa pergunta, caso tenha ficado alguma dúvida, para o nosso participante aqui. Até que idade são necessários exames e se anuais? Isso é o público feminino, tá, gente? Com 78 anos, ainda existe risco alto? Os médicos têm opiniões diferentes, fazer radiografias desnecessárias prejudicam a saúde do idoso. Então, a dúvida dela é basicamente se, com essa idade de 78 anos, né, se ainda existe o risco e se ainda está preconizado para ela a realização dos exames de rastreio. Eu lembro que foi respondido, mas eu acho que ficou numa fala um pouco mais genérica e a gente aqui está direcionando agora a resposta para ela. Quem puder responder, por favor. É preventivo na mulher de 78 anos assintomática, a gente não tem recomendação. O que eu faço, mais uma vez, eu sou a favor do exame clínico. Então, aquela mulher assintomática, que não tem sangramento, enfim, com 78 anos, e mais uma vez, e que tenha um histórico de cuidado, né? Porque ela, para ela não colher mais os exames, ela tem que ter feito os preventivos, os exames de rastreio do câncer de colo do útero mais cedo. Então, uma mulher de 78 anos que tem um histórico de cuidado, já tem exames de preventivo normais, não tem, e assintomática, eu examino, não vou examinar todo ano, porque cada caso é um caso, e muitas vezes tem muita atrofia, muito ressecamento, é um exame desconfortável para aquela paciente. Então, cada caso é um caso, mas eu não tendo nenhuma alteração no exame físico e um histórico de cuidado ok, eu não colho citologia em mulheres com mais de 78 anos. E quem tirou o útero, então, e não tem colo do útero, também não tem menor necessidade. E a mamografia, a Rafa respondeu muito bem, não tem uma idade para parar. Eu brinquei com uma paciente minha, ela tem 70 anos, ela falou, Vivi, eu preciso parar de fazer mamografia. Eu falei, você pretende viver mais 10 anos? Ela riu, eu pretendo. Eu falei, então você tem que fazer. Então, assim, também cada caso é um caso. Você não vai fazer, por exemplo, uma mamografia numa paciente acamada, com algum tipo de degeneração, mas se você vir que existe um ganho no diagnóstico precoce daquela paciente, porque ela realmente tem hoje pacientes de 78 anos. Ontem mesmo atendi uma paciente de 78 anos com um marido de 80 que tem relação sexual e viajam e fazem tudo. Operei semana retrasada uma senhora de 84 anos que a preocupação dela era se ela ia poder viajar no ano novo para o Nordeste. Eu vou dizer para essa pessoa que não é para ela fazer o exame. Então, eu acho que cada caso é um caso e a gente não tem, para mamografia, não tem hora de parar, realmente. Eu concordo com a Rafa. Perfeito. Eu quero só deixar aqui alguns informativos, né? O primeiro é só lembrando que a doutora Rafaela Queiroz, ela faz parte do grupo CEPEM, Centro de Diagnóstico Credenciado da FRG, tá? Então, é um centro de diagnóstico que está dentro dos prestadores que nós temos dentro de casa, da FRG. E eu queria deixar mais um informativo também a respeito, que é sobre o nosso programa de apoio à jornada do paciente, ou tratamento oncológico humanizado, né? A gente já trabalha desde no final de 2022 com o programa oncológico, com o programa de apoio à jornada do paciente. É uma iniciativa da Real Grandeza, em parceria com a empresa Laços, é o grupo Lacom. Pode ser que vocês já tenham recebido algum contato da Lacom, seja com um texto informativo e preventivo, ou em vigência de algum possível diagnóstico, eles também tenham feito contato, tá? Esse programa ele trabalha com a lógica do enfermeiro navegador, o enfermeiro navegador no centro do cuidado e com a equipe multidisciplinar. E aí você tem a oncologia em casa, você tem o suporte para pacientes e rede de apoio, a equipe multi, conforme plano de cuidados, a gente está falando aí de psicólogo, de fisioterapeuta, a gente está falando do enfermeiro, do farmacêutico, que às vezes ajuda muito, né? Aprazando os seus medicamentos, ou seja, colocando o horário nos seus medicamentos de uma forma a se evitar as interações medicamentosas. O suporte, esse programa oferece suporte ao seu médico de confiança,
O seu médico de confiança é o seu médico escolhido, mas o programa dá suporte, entrando em contato com esse médico, conversando com ele, dizendo qual foi o plano terapêutico proposto de acordo com a equipe multi, ou seja, para unificar o seu cuidado, um concierge que é uma pessoa que apoia você na marcação de exames, na interlocução com o seu plano de saúde, na interlocução com o seu médico e com a rede credenciada. Então, é muito importante que você saiba que esse programa não tem custo adicional, tá? Para os nossos beneficiários. Todos os planos administrados pela Fundação têm direito. E se você se encontra nessa situação de uma suspeita de diagnóstico ou diagnóstico de câncer, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento dizendo: eu quero fazer parte desse programa, deixar o seu melhor contato, ou você pode também entrar em contato diretamente com a equipe Lacom. Eles possuem um telefone, eu vou pedir para que seja colocado aí no chat, 0800 0004341. E existe também um e-mail para direcionamento também da Lacom, que é o contato@lacossaude.com.br. Então, você não precisa passar por isso sozinho. A Fundação tem esse programa destinado ao apoio ao paciente oncológico ou em suspeita diagnóstica, e é um momento importante que nós precisamos unir forças, sim, em prol da conscientização, em prol do cuidado e almejando a cura sempre que possível. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Viviane, da doutora Rafaela, da Bárbara. Eu quero agradecer a doutora Sherli, infelizmente precisa se ausentar, mas eu já agradeço aqui também, foi muito esclarecedor tudo que vocês trouxeram aqui da nossa roda de conversa. Tem mais, ano que vem tem mais. Ano que vem a gente volta com um novo tema, claro, e com certeza vai ser muito construtivo. Ninguém sabe tudo, sempre temos que manter a nossa mente aberta ao conhecimento. E eu quero voltar aí a palavra para a Raquel. É só mesmo agradecer muitíssimo, Daniele, foi ótimo a sua mediação. E, doutoras, muitíssimo obrigada. Realmente, eu acho que a gente acertou nessa metodologia, né, de trabalho, essa troca de vocês, eu acho que é muito bacana, uma complementando a outra, esse tipo de pergunta, né, que a gente trouxe, né, para vocês, realmente foi muito legal. E eu estava aqui pensando, durante todo o evento, nós vamos publicar esse vídeo, né, desse painel de hoje nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. E eu pensei antes disso um pouco e na publicação mesmo a gente pegar algumas perguntas chaves e início de respostas e colocarmos para chamar a atenção do público, porque teve muita coisa interessante aqui e que muita gente, eu acho que nunca parou para pensar, para comentar. Muito tabu hoje aqui foi quebrado, o estigma e etc. Então, a gente pode, quando estiver trabalhando a edição do vídeo, as próprias perguntas que Dani fez para vocês, algumas coisas. Teve uma hora que a doutora Viviane fez uma enxurrada de colocações e que a gente vai todas vocês, doutora Rafaela, doutora Bárbara, doutora Sherli, foi realmente um banho de conhecimento que a gente teve aqui hoje e a gente não tem como agradecer, tá? Muitíssimo obrigada mesmo, passo aí para a Patrícia Nova, nossa gerente de RH, esperamos que no ano que vem vocês estejam conosco, tá? Muito obrigada. Boa tarde, agradecer novamente, reforçar as palavras da Raquel, agradecer a todos que participaram. E nesse momento, então, nós encerramos a nossa participação nesse evento. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada a Um abraço. vocês, boa Público tarde. querido, muito obrigada. Boa Muito bom. tarde.